Graça e paz. Bom estarmos aqui, podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesse atual momento que nós estamos vivendo. Lógico que nós gostaríamos de estar na igreja, cultuando ao Senhor em comunidade, mas por um breve momento nós estamos cultuando ao Senhor aqui, ao vivo, e nós sabemos que Deus fala conosco de diversas maneiras pela Tua palavra. Estava lendo agora há pouco algumas informações da nossa situação aqui no Brasil. E segundo algumas informações dos meios de comunicação, hoje, dia 22/3, nós ultrapassamos a marca de 1.500 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, com 25 óbitos confirmados até o presente momento. Tal pandemia tem feito com que o Brasil e com o mundo vivam condições inimagináveis para cada um de nós, que nenhum de nós imaginávamos há pouco tempo. Reclusão social, isolamento, fechamento dos comércios, a iminência de um colapso na saúde, a angústia de ver a enfermidade chegando cada vez mais próximo das nossas casas, o medo, a incerteza e muitas outras coisas que acomete toda a população. Eu quero trazer ao coração dos irmãos uma passagem que se encontra no primeiro capítulo do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Eu quero ler para você, quero que você acompanhe comigo, por favor, essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhados, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder o seu Deus é o seu Deus. Vamos orar ao Senhor, buscar um pouco a presença do Senhor, pedindo a orientação dele sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, a direção, ao enchimento do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, ser encorajados, ser, ó Deus, a sair da desesperança para a esperança, que o Senhor, ó Deus, traga a iluminação necessária do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, entender, compreender e apreender a palavra do Senhor no nosso coração. Anima o Teu povo e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, Abacuque foi um profeta que passou por um período de muita preocupação quanto àquilo que estava acontecendo nos seus dias. Por outro lado, esse homem de Deus aprendeu que a fé e a confiança em Deus podem levar o justo a viver em paz, mesmo em meio a grandes catástrofes. Ele foi um homem que saiu da preocupação para a adoração.
aprendendo que o justo viveria pela fé. Isso, inclusive, é registrado no seu livro, capítulo 2, versículo 4. E toda essa dinâmica da sua vida mostra a dinâmica do seu livro. O seu livro pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vemos um homem, capítulo 1 e capítulo 2, um homem que expõe diante de Deus as suas preocupações. Um homem que expõe diante de Deus tudo aquilo que estava angustiando o seu coração. E a característica principal dessa primeira parte, desses dois primeiros capítulos do livro de Abacuque, é a preocupação, é a melancolia, é uma fé conturbada, é uma fé cheia de dúvida, é perplexidade, é questionamento, e isso marca o seu coração neste momento. Mas depois ele passa por uma transição, lá no capítulo 3, onde ele muda a sua perspectiva de lamento e de questionamento para uma perspectiva que expressa adoração. As características que marcam, então, ele sai desse questionamento e passa, então, ao louvor, à adoração. De uma fé vacilante, ele passa para uma fé triunfante. Ele mostra quebrantamento, testemunho e encorajamento. Se você olhar o testemunho desse profeta, desse homem de Deus, é algo maravilhoso. Ele começa o seu livro perguntando ao Senhor até quando ele deveria chorar. Então ele chega depois no final do livro dizendo que a sua alegria vem do Senhor. Ele começa a sua história questionando a Deus, porque Deus parecia não ter salvação para ele. E ele começa então, termina o livro adorando a Deus, dizendo que ele estava no Deus da sua salvação. Que transformação radical! Que transformação maravilhosa. Quando Abacuque olhou para as circunstâncias, ele ficou perplexo. Mas quando ele olhou para o Senhor e ouviu aquilo que o Senhor tinha para falar ao seu coração, então ele canta e cantou uma das mais belas canções de louvor que nós vemos registradas na Bíblia. O profeta aqui nesse momento, ele representa cada um de nós, nas nossas angústias, nos nossos questionamentos. Por duas vezes, Abacuque coloca sua vida diante de Deus, questionando a Deus diante de tudo o que estava acontecendo. E também por duas vezes, Deus responde a ele mostrando que não estava alheio à história. Deus responde a ele mostrando que ele não estava de braços cruzados e nem ele era incapaz de fazer algo diante de tudo aquilo que Abacuque estava falando para ele e lhe apresentando. O coração da resposta de Deus para aquele homem passa pelo versículo que diz que o justo viverá pela fé. E esse foi o tema fundamental da doutrina da justificação da fé, ou pela fé, a qual nós cremos e buscamos a Deus. Por isso eu quero pensar com os irmãos nessa noite, nós meditarmos um pouco sobre a resposta de Deus a um coração angustiado. Vou repetir. A resposta de Deus a um coração angustiado. Primeiramente, nós vemos aqui nesse texto um aparente silêncio de Deus diante dos acontecimentos. Olha só, a mensagem de Abacuque, ela é tão urgente, tão necessária aos nossos dias, porque muitos hoje estão vivendo de maneira perplexa diante dos acontecimentos que nos assombram. O profeta, ele temendo a devastação da terra, clamou a Deus, porque Deus estava permitindo que o seu povo escolhido, que o seu povo eleito, passasse por tamanha crueldade, que fosse tão maltratado por aqueles povos que então iriam dominar o povo de Deus. Ele começa no versículo 2 fazendo uma pergunta, ou clamando ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me escutarás. Quando nós vemos o clamor de Abacuque, quando nós vemos aqui essa oração de Abacuque, é possível nós inferirmos como ele estava se sentindo. A sua angústia parecia ser tanto profunda como de longa data.
Parece que para ele a sua impressão era de que Deus estava em silêncio ou que Deus estava inativo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, e isso deixava o coração dele totalmente aflito, isso perturbava o coração dele. Primeiro ele queria saber por que Deus parecia estar indiferente, por que Deus não ouvia o seu clamor, e depois ele queria saber por que Deus não ajudava, por que Deus não estava fazendo nada. Ele entra até no versículo 3 dizendo: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? E eu aqui até acrescentaria: você não vai fazer nada? Este é o primeiro desafio da fé diante das calamidades. A palavra do Senhor nos fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E quando nós entramos no âmbito da fé, talvez o primeiro desafio que nós temos como servos de Deus é vencermos a barreira do aparente silêncio de Deus. Ele sentia que Deus estava em silêncio. Ele percebia que Deus, ele achava que Deus não estava ouvindo ele. E o pecado havia se espalhado. E para Abacuque, parecia que Deus não estava fazendo nada para corrigir todas aquelas condições do mundo. Ele tinha visto a Síria cair com todo o seu poderio, ele estava vendo a Babilônia sobre a força de Nabucodonosor ascender com grande supremacia, o mundo estava em grande confusão, a violência campeava e Deus parecia não tomar nenhuma providência. Pior que quando ele olhava para o povo de Deus, o Judá, o povo que deveria dar testemunho do Senhor, aquele povo estava sem lei, estava vivendo em uma tirania. Os justos eram oprimidos, o povo vivia em pecado aberto. Meus irmãos, histórias como essa muitas vezes parecem se repetir. A calamidade bate à nossa porta. E o que nós vemos? Nós vemos comerciantes gananciosos que, em vez de solidarizar, de serem solidários com o próximo, sobem o preço de produtos, como por exemplo o álcool gel de R$ 8 para R$ 37. Nós vemos autoridades minimizarem a enfermidade e até ocultarem informações à população em vez de serem prudentes e transparentes. Nós vemos pessoas egoístas que ainda, mesmo que as autoridades conclamem para que não saiam às ruas, eles saem nas ruas e assim mesmo alguns ainda querem promover festas sem se importar com a vida alheia. Nós vemos até mesmo os religiosos que deveriam trazer esperança e encorajamento para o seu rebanho, vendendo produtos ungidos, prometendo proteção do mal a pessoas que mal sabem que estarão empregadas depois dessa crise. E a pergunta que fica no coração de muitas pessoas é a mesma que ficou no coração de Abacuque: cadê o Senhor? Por que ele não toma providência? Quantos já devem ter pensado ou estão pensando por que Deus tem permitido tamanha calamidade chegar tão próximo de nós? Quantos servos de Deus não têm orado e pensado: Senhor, cadê o Senhor que não escuta as nossas orações? Nós estamos pedindo para o Senhor nos livrar e cada vez nós temos visto pessoas mais próximas de nós entrando na calamidade, tudo tem chegado até nós. E essa resposta nós só temos nos versículos posteriores. A partir do versículo 5 e versículo 6, nós só poderemos romper com a ideia do aparente silêncio de Deus quando nós entendemos que a história está sob o controle de Deus. E é exatamente isso que Deus ministra ao coração do profeta. Deus mostra para Abacuque que a história está sob o controle divino. Versículo 5 e a primeira parte do versículo 6. A resposta de Deus garante que, ainda que o servo de Deus não esteja vendo, o Senhor está operando em meio às nações. Deus não está indiferente nem insensível a tudo que está acontecendo, como ele não estava na época que tudo aquilo estava acontecendo com o povo de Deus. Mas ele está operando e trabalhando com planos específicos. Se você ver comigo o versículo 5 é onde Deus começa a falar ao profeta, ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que
que vós não crereis quando vos for contado. Para perplexidade do profeta, os planos de Deus passavam pela perversidade, ou pela adversidade. Tanto que no versículo 6 ele fala, pois eis que suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. Deus mostrou a Abacuque que ele não só controlava o povo de Israel, o povo de Judá, o povo que era chamado povo dele, mas ele também usa até os próprios inimigos, fazendo convergir todas as coisas no seu propósito. As coisas não são como elas aparentam ser. Parecia que a força militar do exército de Nabucodonosor era coisa que ele mesmo havia levantado, era uma força que ele tinha adquirido para que ele então vencesse todas as nações. Mas não foi assim. Deus mostra que de maneira alguma era ele mesmo que havia levantado aquela nação, era ele mesmo que estava usando aquela nação para corrigir o povo de Deus. Isso nos faz lembrar aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 22 e 23, quando ele diz assim, vou ler para os irmãos: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar neles. É ele quem reduz os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. A Bíblia afirma que Deus está acima de tudo. Ele começou o processo histórico. Ele controla os acontecimentos da história. E ele dará fim, trazendo e implantando novos céus e nova terra, fazendo nova todas as coisas. E nós jamais podemos perder de vista essa verdade para o nosso coração. Nós jamais podemos perder de vista essa verdade para as nossas vidas. Por estar no controle de todas as coisas, por estar no controle da história, Deus rege os acontecimentos segundo os seus propósitos, segundo o seu plano, segundo um plano divino. É lógico que muitas vezes nós não conseguimos entendê-los, mas isso não quer dizer que eles não existam. Eu sei que é difícil nós fazermos alguma leitura precisa no calor da crise, mas apesar de tudo que tem acontecido no Brasil e apesar de tudo que tem acontecido no mundo, Deus está operando. Como bem nos lembrou o pastor José João essa semana, o medo às vezes é uma importante arma de Deus. Todos nós estamos com medo. A morte pode chegar à porta de qualquer um a qualquer momento, a menos que Deus impeça isso pela sua misericórdia e pela sua graça. E isso, meus irmãos, tem feito com que as igrejas orem mais. Tem feito com que as igrejas jejuem mais. O povo está mais sensível à leitura da palavra e as nações ímpias estão com mais temor. Em razão de de toda essa conturbação financeira que está gerando e que vai gerar, o povo de Deus tem cada vez mais sido dependente de Deus, sabendo que vai depender de Deus, inclusive para comer, porque não sabe se vai estar empregado. Em ocorrências de muitas mortes ao nosso redor, isso tem assustado o mundo e isso tem levado a um certo quebrantamento geral. As pessoas têm buscado ao Senhor. Deus está nos despertando para uma busca maior a Ele. Nós vimos até mesmo os Estados Unidos, a maior potência mundial, no último dia 15 foi promulgado o Dia Nacional de Oração, onde o próprio presidente pediu proteção e misericórdia de Deus. Olha como Deus está agindo, olha como Deus está trabalhando. Deus é infinito e também os seus propósitos são infinitos. Infelizmente nós somos limitados. Por isso nem sempre nós conseguimos entender os caminhos de Deus. A igreja muitas vezes tem dificuldade em certas ocasiões em compreender os caminhos do Senhor e linká-los com o propósito de Deus. O mundo não consegue compreender os propósitos de Deus. Até mesmo os líderes espirituais, como é o caso de Abacuque, imaginava que Deus estava em silêncio quando Deus estava agindo. Porque nós somos limitados, mas Deus é infinito no seu ser. E Deus é infinito nos seus propósitos. No entanto, a verdade é que as coisas não acontecem por acaso. Os acontecimentos não são simples acidentes, porque há um plano divino definindo toda a história desde o começo.
Ele vê o fim antes que todas as coisas comecem. Que cada um de nós possa descansar, que nós possamos nos entregar à soberania de Deus. Ele não esqueceu de você. Ele não está em silêncio nem indiferente diante de tudo isso que está acontecendo. Ele tem cuidado de você e Ele tem um propósito com a sua vida, mesmo que nesse momento você possa não entender tudo isso que está acontecendo. E é essa submissão à soberania de Deus que nos faz entender, em último lugar, que a história está ligada ao reino divino. É o restante, segunda parte do versículo 6 até o versículo 11. Veja que o profeta estava angustiado e perplexo por achar que Deus estava em silêncio, que Deus não estava ouvindo a sua oração, que Deus não estava fazendo nada a respeito. No entanto, que ele começa o versículo 2 clamando: até quando, Senhor? Até quando clamarei e o Senhor não me escutará? Acontece que a resposta de Deus deixou ele ainda mais perplexo. Exatamente porque Deus mostra que fazia parte de um propósito maior, de um propósito que estava ligado ao reino de Deus. Daquela nação a qual Deus estava tratando a disciplina, que era a nação de Judá, viria o Messias. Viria aquele que redime as nossas almas. Viria aquele que morreu por nossos pecados e Deus queria então deixar um remanescente, aquele da qual viria o Senhor Jesus Cristo. A essa altura, nós descobrimos que Deus, às vezes, nos dá respostas inesperadas às nossas orações. Normalmente, nós pensaríamos que numa oração como essa de Abacuque, Deus daria a resposta, como resposta imediata à derrota dos seus inimigos. Mas Deus responde que não. Que ele estava cumprindo os seus propósitos na vida do povo, usando aquela nação, ou aquela nação inimiga. A resposta do Senhor é que ele estava prestes a punir Judá pelos seus pecados numa forma terrível de invasão. Os caldeus, como nos é dito aqui, é um povo conhecido por seu impetuoso poder. Ele é um povo conhecido, a partir daqui do versículo 7, por causar pavor, por tomar aquilo que não é dele. É um povo conhecido por não ter dignidade diante dos outros povos. Era um exército que os seus cavalos eram tão rápidos, os seus cavaleiros eram tão rápidos como os leopardos. Eles tinham prazer em fazer violência. Eles inclusive escarneciam dos outros reis pelo qual eles conquistavam. A verdade é que no curso da história Deus tem usado os mais diferentes e inesperados instrumentos para a realização dos seus propósitos. E nós devemos olhar para cada acontecimento da história, para cada acontecimento da nossa vida, para cada acontecimento ao redor, nessa perspectiva. Normalmente nós temos a tendência de prescrever as respostas que nós queremos para Deus. Nós oramos ao Senhor e já sabemos aquilo que nós queremos receber, mas a Bíblia nos ensina que muitas vezes Deus responde às nossas orações, permitindo que as coisas piorem muito antes que elas possam melhorar. Mesmo que de forma indireta e da maneira como nenhum de nós gostaríamos que fosse, Deus pode estar usando esse momento para atender muitas das orações corriqueiras que nós fazemos diante de Deus nas nossas igrejas e nos nossos lares. O fato da população brasileira estar confinada em casa, o fato de nós não podermos sair dos nossos lares, permite uma maior reaproximação da família. Família que tem sido tão massacrada pela dinâmica da sociedade. Como nós oramos nas nossas igrejas para que Deus traga mais união para as nossas famílias, e agora, diante de toda essa situação, Deus tem permitido que a gente se aproxime. Nós temos experimentado, em certa medida, um ajuste dos valores, onde a vida, nesse momento, tem sido mais importante do que bens. Onde a sociedade tem parado, os comércios têm fechado, porque tem se entendido que agora o momento é de salvar vidas. E nós temos vivido numa sociedade onde a ganância é tão grande que as pessoas menosprezam a vida em prol de ganhar dinheiro. E agora nós temos visto, em certa medida, isso sendo restaurado. Muitas casas têm restaurado os cultos domésticos, tão importantes, tão usados
pelos puritanos e que nós deixamos de lado, e agora os lares têm restaurado isso, tão importante para a família, tão importante para a igreja, tão importante para a sociedade, sem mencionar o cuidado dos idosos, que tem sido notório nesses dias de quarentena, as pessoas cuidando dos seus idosos, querendo fazer compra para os idosos, para eles não saírem de casa. Olha como Deus tem, mesmo em meio a essa calamidade, ouvindo as nossas orações e colocando a igreja, colocando todos nós dentro do plano do reino do Senhor. Meus queridos, desde o início, desde a queda, Deus vem trabalhando no estabelecimento de um novo reino no mundo. E Ele usa os agentes necessários para a implantação desse reino. E tudo que acontece no mundo é relacionado com esse reino até que ele atinja a consumação perfeita. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos faça enxergar o momento histórico em que estamos vivendo na perspectiva do reino de Deus. Que nós possamos buscar compreender como Abacuque fez. Senhor, o que está acontecendo? E nós sabemos que Deus fala ao nosso coração. As coisas acontecem por acaso na humanidade, mas para Deus não. Tudo tem propósito. Tudo tem ligação com o Senhor Rei. A conclusão que nós chegamos, meus queridos, para nós nessa noite, é que somente Deus tem resposta para os nossos problemas e as nossas perguntas. Eu gostaria muito de poder trazer respostas claras ao seu coração, mas só Deus pode dar essa resposta. E nós precisamos considerar nessa resposta os atos divinos à luz da história. Nós precisamos considerar nessa resposta o vasto plano de Deus, que foge muito do nosso entendimento. Porque Deus é infinito, porque Deus Ele conhece todas as coisas e nós não, nós somos limitados. Mas em momento oportuno nós vamos entender porque o Senhor tem permitido tal coisa. Também nós concluímos que é normal nós termos a impressão que Deus tarda em realizar os seus propósitos. Isso aconteceu com Abacuque. Nós podemos nos achegar diante de Deus, nós podemos perguntar, nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos clamar ao Senhor, mas isso não quer dizer que Deus não está no controle, Ele sempre está no controle. A história está sob o controle de Deus. Muitas vezes a igreja pergunta, até quando, Senhor? Deus, porém, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a seu tempo, da sua maneira e para o bem da sua igreja e para o louvor da sua glória. Deus jamais fica em apuros. Ele jamais é surpreendido. E nós precisamos confiar plenamente em Deus e descansar nele. A minha oração para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é para que Deus te faça descansar nele. Que você possa pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que aquele que criou todas as coisas é plenamente capaz de te livrar, é plenamente capaz de te guardar, sabendo que aquele que deu a vida é aquele que guarda aqueles que têm a vida. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde. Que nesse momento tão conturbado das nossas vidas, que nenhum de nós ainda teve a oportunidade de viver, que o Senhor, ó Deus, aumente a nossa fé. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a confiar no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, guarde o nosso coração. Que o Senhor guarde a nossa fé. E que o Senhor, ó Deus, use desse momento, ó Deus, tão difícil, para que a tua igreja, ó Deus, cresça em comunhão com o Senhor. Para que as famílias sejam fortalecidas. Para que a nossa confiança seja restaurada. Para que a nossa esperança seja exclusivamente no Senhor. Para que nós sejamos encorajados a ler mais a Bíblia. Sejamos encorajados a orar mais. Sejamos encorajados a viver mais com os nossos familiares, sejamos encorajados a amar mais, sejamos encorajados a pensar nos valores do reino, a despeito dos valores da terra. Que o Senhor abençoe cada um, Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, e que agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas